mfana hake uthule mfana ukhulunywa ngetheku hake uthule mfana ukhulunywa ngetheku hake uthule mfana ukhulunywa ngetheku hake uthule. Salve meus amigos, salve minhas amigas, Panda Reis, não o primeiro, mas digamos o segundo Tópica Liberdade 2023, que a gente acabou soltando para falar do ocorrido, né, das invasões dos três poderes, mas hoje eu queria falar algo mais voltado para a história, né, do passado, que eu estou falando do massacre dos porongos. Para entender esse massacre, a gente tem que voltar lá no século XIX, no Rio Grande do Sul, durante a Guerra dos Farroupilhas, né, que ocorreu de 1835 até 1845, ou seja, foram 10 anos de guerra civil, a mais longa da história brasileira, e que tem características muito importantes. Foi um conflito entre o Império Brasileiro, monárquico ainda, né, e contra a elite gaúcha, que estava insatisfeita com os altos impostos, com a perda de dinheiro, como sempre, né, a elite se preocupa, e iniciaram essa guerra. Esse é um outro assunto, eu acho que todos vocês conhecem a Guerra dos Farroupilhas, foi até tema de novela. Mas o que eu gostaria de falar aqui seria um ponto importante: os pretos nesse momento, nessa guerra, nessa guerrilha do Império Brasileiro contra a elite gaúcha. Olha que louco, os pretos já lutavam nas forças imperiais, lógico, por motivos óbvios, né? Eles eram escravos, então eles eram mandados no campo de batalha, querendo ou não. Porém, a elite gaúcha passaram a capturar os pretos adversários durante as batalhas, né? E também os foragidos e presos por fugas e subversão, né, ao sistema escravocrata. Essa captação dos pretos, não falo dos presos, mas dos pretos livres que foram, digamos, seduzidos pela elite preta, prometia alforria, né, a todos os pretos que participassem dessa guerra. E, lógico, com isso a coisa se tornou atrativa aos pretos. Então é importante ressaltar que os pretos, diferente da elite, dos outros combatentes, lutavam, eles lutavam por um ideal muito mais nobre que os ideais dos Farroupilhas. Eles lutavam pela chance de serem livres, pela liberdade. Ou seja, não tinha questão ideológica nesse momento nenhuma com a monarquia e a elite gaúcha, que propunha já uma república, né? Em outros momentos históricos até possa ter esse alinhamento, principalmente pós proclamação da República, alinhamento com alguns pretos à monarquia, por acharem que a monarquia os libertou, e também pelo medo de voltarem a ser escravo com um novo regime, enfim. Aqui, nesse contexto da Guerra dos Farroupilhas, entra os lanceiros negros, que era um agrupamento, né? Era uma tropa só de pretos, que chegou a ser um terço das tropas farroupilhas, né? Cerca de 10 mil homens ali, mais ou menos, para mais, que significava praticamente metade do contingente do imperial, né? Do contingente do Brasil Império. O incrível é que o Império, como resposta, decretaram em 1838 a Lei do Chibata, que determinava que todo escravo que fosse preso fazendo parte das forças rebeldes receberiam de 200 a 1.000 chibatadas. Mas não sei se vocês entenderam bem. Ou seja, todo preto que fosse capturado pelas forças do Império receberiam essa punição, ou seja, para afastá-los de se alinharem às forças farroupilhas. Mas o interessante é que
os pretos continuaram a integrar o exército de Farroupilha do Rio Grande do Sul. Lógico, em troca da liberdade, né? Você se arrisca a ser pego, tomar as 200 mil chibatadas, mas o seu propósito é muito mais nobre. O seu propósito está muito além de insatisfação financeira, né? Como é o caso dos Farroupilhas. Então, aqui a gente chega num ponto crucial. Ocorreu no cerro, então ocorreu o cerco dos Borongos, que foi o momento crucial do fim, né, dos lanceiros negros. Que esse cerro dos Borongos, ele atualmente é no município de Pinheiro Machado. Isso. E na madrugada de 14 de novembro de 1844, um esquadrão de lanceiros negros foram surpreendidos e arrasados pelas tropas imperiais. Isso ocorreu por causa da traição do general Farroupilha, David Canabarro, homem forte desse movimento Farroupilha. Como ele já reconhecia a derrota iminente, tá ligado? Tentou negociar com o Império, tentou negociar uma anistia com o governo de Dom Pedro II. E Dom Pedro II informou que ele pensaria em dar essa anistia aos amotinados de Farroupilha. Só que entre as condições para o indulto constava a devolução dos escravos capturados, certo? Ou seja, todos os escravos que estavam nas mãos do governo, a mando do Canabarro, ao mando das forças de Farroupilha, deveria ser entregues novamente ao Império, né? Aí vejam bem, meus amigos, a quem os Farroupilhas tinham prometido a liberdade? A esses pretos, certo? Então, para solucionar um impasse, e tipo também, por que um impasse? Porque eles prometeram a liberdade aos pretos, porém os chefes rebeldes, essa elite, não se agradava muito com esse acordo, porque os envergonhariam com essa renúncia, né? E também, então você pode perceber que os dois lados, tanto a elite, né, os chefes não estariam satisfeitos por causa de serem humilhados e tal, com o fim da revolução, e os pretos também não, que eles perderiam a sua liberdade prometida pelos rebeldes de Farroupilha. Então, para solucionar esse problema, esse impasse, Canabarro fez um conchavo com o Império, escrevendo ao Barão de Caxias, tramando uma data em um local que já foi citado, né, que eu já citei, que foi justamente no dia 14 de novembro de 1844, para um ataque ao acampamento dos lanceiros negros, né? Uma traição. Olha que como a gente já percebe toda a trama para acabar com esse agrupamento, os lanceiros negros, e poder tipo ficar bem com a elite, que não se sentiria humilhado, para eles a guerra continuaria, e também não ficariam mal para esses escravizados, que até então eles não estariam se rendendo. Para os pretos, a guerra estaria continuada. O interessante, cara, é que a guerrilha Farroupilha, nos acampamentos, eles receberam diversos alertas da aproximação das tropas inimigas do Império, e Canabarro simplesmente as ignorou, não as desmereceu, e foi além. Ele desarmou os lanceiros negros na véspera do ataque, alegando que as munições que eles estavam usando estavam velhas, seriam substituídas por munições mais novas e tal. Então, ou seja, os lanceiros negros estavam acampados, né,
desarmados, aguardando teoricamente as novas munições, quando foram surpreendidos pelas forças do Império. Foi um massacre, foi uma carnificina, porque, lógico, os soldados do Império estavam armados, bem armados, preparados, emboscados, sabiam onde os lanceiros negros estavam, e os lanceiros negros sequer sabiam da chegada dessas tropas, sequer sabiam que entrariam em embate com eles, e o pior, desarmados e surpreendidos. Mesmo com esse massacre, alguns pretos conseguiram fugir para quilombos, alguns conseguiram fugir até para o Uruguai, e conseguiram, alguma parcela desses lanceiros negros conseguiram sobreviver e escapar do massacre, e outros foram capturados e levados aos cuidados das forças imperiais. Bem, meus amigos, como vocês veem, a traição é algo presente no nosso país, na nossa história. E esse caso dos lanceiros negros é algo que ficou marcante, porque até mesmo de muito tempo depois, até hoje em dia, as pessoas negam e digamos assim, eles não querem dar à luz, não se fala desse fato, da traição dos Farroupilha, também da agressão, da violência de Dom Pedro II contra esses lanceiros negros, e meio que passa batido na história brasileira esse caso. Porém, é um ato marcante, não só por ser um destacamento de pretos que tinha sido prometido a eles a liberdade, mas também por ser no Rio Grande do Sul. Quem é do Brasil, quem é ligado a esses tipos de problemas raciais e ideológicos, a gente sabe que temos um problema muito sério ali na região do Sul com as células neonazistas, fascistas, racistas, e mesmo esse território estando borbulhando desse tipo de reaça, foi lá que aconteceu esse fato marcante para a cultura do nosso povo afrodescendente. E deve ser sim lembrado, deve ser sim comentado, divulgado, espalhado. E lógico, deve ir para os livros didáticos, deve ser comentado como história normal. E Cerro dos Porongas deve ser sim lembrado todo dia 14 de novembro de 1844, quando o povo preto, um destacamento de lanceiros pretos, foram emboscados, traídos pelos dois lados, pelos farroupilhas, que queriam o fim do Império Monárquico, e pela monarquia de Dom Pedro II, que aceitou a traição de Canabarro e foi lá e massacrou os negros lanceiros. É isso, meus amigos. Hoje, século 21, 2023, temos problemas com a nossa democracia, que alguns dizem que é frágil. Eu não sei se eu também acreditava que a nossa democracia era frágil, até os últimos acontecimentos. Se você for ver impeachment do Collor, impeachment da Dilma, Bolsonaro, e mesmo assim a democracia não caiu novamente, né? Já perdemos a democracia por questões até, digamos assim, a grosso modo falando, menos relevante. Mas eu acredito que hoje a luta é de todos, não só dos lanceiros negros. A luta pela liberdade deve ser de todo o povo brasileiro, seja ele branco, originário ou preto. Temos sim que lutar contra traições do sistema, temos sim que lutar contra o próprio sistema. Enfim, que os lanceiros negros nunca sejam esquecidos. É isso, meus amigos. A gente se vê em breve. Aqui estão alguns resultados. Até mais.